Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, sou Arkel Dian, sou oraculista e também professor de magia e filosofia da magia. E estamos aí em época de Copa do Mundo, estamos falando muito sobre Copa do Mundo e eu vou trazer um pouquinho para vocês aí sobre isso, mas principalmente, será que realmente é possível nós vermos no oráculo a possibilidade de quem vai ganhar o jogo, de quem vai perder o jogo? Como que isso realmente é feito? Será que funciona? Será que não funciona? Vamos estar falando sobre isso hoje aqui no canal, e então já deixe o seu se inscrever, deixe o seu like e também deixe aí seu comentário. Lembrando que estou com a agenda aberta para consultas oraculares. Eu sempre começo o vídeo deixando muito claro que de nenhuma forma os vídeos que eu faço aqui têm como intenção de desvalorizar a sua profissão como oraculista, como magista. Totalmente diferente disso. Na verdade, só trago conteúdo realmente de um esclarecimento para as pessoas que têm curiosidade aí no nosso mundo e também porque sempre conhecimento é muito bem visto. Então, com certeza, você está acompanhando os jogos da Copa, seja por causa do jogo do Brasil, seja para falar mal ou bem do Neymar, mas algumas questões dentro do futebol em si que a gente pode estar trazendo para relacionar com a leitura dentro no sentido oracular. Por exemplo, logo no início dos jogos da Copa, teve um jogador que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas eu estava assistindo o jogo, que ele quebrou a tíbia e a fíbula durante o jogo. E como você sabe, lesão no futebol, por ser um esporte de alto rendimento, ele vai ter sim essas lesões, vão ocorrer vários tipos de lesões, mas essas durante o jogo, num campo, numa Copa do Mundo, é extremamente raro. Então, ter esse tipo de lesão, se uma pessoa, um oraculista, um magista dissesse, olha, no jogo de hoje, tal pessoa vai quebrar a tíbia e a fíbula assim, assado. Beleza, isso sim seria um diferencial muito grande, mas exatamente por ser algo muito raro, que não teria como alguém ter percebido isso, seja no sentido oracular o que for, eu já vou explicar o motivo. Temos esse caso da lesão, nós temos a questão psicológica dos jogadores também. Dentro de uma seleção ali, a gente está falando dos 11, dentro disso tem comissão técnica, dentro disso tem a federação, dentro disso tem o psicológico de cada jogador, que por ser um jogo coletivo vai acabar interferindo também. Por exemplo, eu vou usar o Neymar de exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, o Neymar está vindo de muito tempo de lesão, obviamente, e para quem gosta de futebol e acompanha, sabe que muito tempo de lesão e depois vir com uma certa responsabilidade, uma certa cobrança, vai sim mexer com o psicológico dele. Lembrando que aqui eu não estou fazendo um fã-clube para um jogador em específico ou um posicionamento político em específico, é só para vocês entenderem. Mas essa questão psicológica, ela também vai atingir principalmente por ser um esporte coletivo. E também nós temos outras questões, que entra a questão de clima, entra a questão de velocidade do vento. Inclusive teve até aquele caso muito famoso da bola Jabulani, que vários jogadores reclamavam dizendo que ela era muito difícil de você domar, digamos assim. E aí teve o atacante uruguaio, o Diego Forlán, se eu não me engano o nome dele, ele começou a estudar sobre isso, não só o sentido como ele chutaria, como ele teria que chutar para ela pegar tal efeito. Ele começou a estudar isso e, a partir disso, ele acabou se tornando o maior artilheiro da Copa da época, porque ele foi entender como que funcionava aquela bola. Então, outra coisa que a gente tem que levar em conta, além de toda essa questão, pressão psicológica, clima, não indo longe, jogadores que passam mal aí, dependendo da altitude, enfim, todos esses fatores já vão estar influenciando. E claro, não menos importante, nós sabemos que numa partida de futebol nós temos 3 resultados que vão ser fatos, ou é uma derrota, ou é uma vitória, é um empate. Dentro disso, nas leituras oraculares, então, quando a gente vai fazer sobre seleções, enfim, a gente tem que levar, digamos, tudo isso em conta. Mas quando vai fazer uma leitura oracular, no caso, a gente não está vendo todas as situações dentro da situação. Entendeu o que eu quis dizer? Quando a gente está fazendo uma leitura oracular da seleção brasileira, a gente está pegando a questão da seleção brasileira no sentido geral. A gente não está vendo individualmente cada jogador, cada membro da comissão técnica, cada membro da federação. Não estamos vendo sobre o juiz, não estamos vendo sobre o outro time. Entende que são vários e vários fatores que vão interferir sim na sua leitura. Pode sim acontecer da pessoa acertar?
Pode acontecer da pessoa acertar, assim como tem pessoas que não têm ligação com oráculo, até mesmo não tem nem ligação, seja com espiritualidade ou com algum tipo de religião que acredite nisso, que também acaba acertando. Pelo quê? Por gostar muito de futebol, de acompanhar as notícias, de entender sobre formação tática, ou seja, pessoas que também têm, digamos, uma facilidade, ou realmente gostam sobre essa questão do futebol, elas tendem a acertar sim, porque elas têm um conhecimento, elas têm um conhecimento dos jogadores, elas sabem, querendo ou não, como que é o clima, seja daquela federação, seja daquela seleção, seja daquele time. Então, esses fatores, de certa forma, vão influenciar sim no resultado que elas vão dizer. Na questão oracular, nós fazemos uma leitura sim daquela predisposição, mas ali a gente está pegando a seleção como um todo, não está vendo todos esses fatores. Mas, como eu disse, pode sim acabar acertando, mas isso não quer dizer que você é mais ou menos profissional se você está acertando, seja o placar do jogo, quem perde, quem ganha, porque, primeiro, são fatores que tem que ser, seja derrota, vitória ou empate, e tem essa outra questão que, como disse, pessoas que também não têm uma ligação, um conhecimento oracular, acabam acertando o resultado por vários outros fatores. Vocês entendem? Nesse caso, aqui a gente está fazendo uma leitura a respeito das seleções, mas tem que levar tudo isso em conta. Por isso que algumas vezes pode sim ter algum erro nesse tipo de interpretação, assim como pode ter um acerto, mas tanto um como o outro teria explicações para isso. Outra coisa é quando nós estamos fazendo uma leitura individualizada, uma leitura para um consulente, para um cliente, como você queira chamar. Nesse caso, além de ser uma energia que a gente vai estar ali conversando, a gente vai estar ali trocando uma ideia, vai estar desenvolvendo a consulta, vamos pegar o nome completo da pessoa aí, vai entrar muito do que você usa como âncora energética, né, para você se conectar com essa pessoa, que vai ter vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre âncoras energéticas, inclusive falando até mesmo de uma polêmica lá a respeito de nome de morto, né? Mas, enfim, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Quando nós vamos fazer uma leitura oracular para a pessoa, é uma energia individualizada, a gente vai ter contato, eu não gosto muito de usar o termo inconsciente, porque tem vários fatores dentro disso, mas para ficar mais fácil de compreender, quando nós fazemos uma leitura para uma pessoa, a gente está fazendo uma leitura individualizada, baseada na âncora energética dessa pessoa, baseado no consciente, no inconsciente dessa pessoa, as coisas que a gente vai falar a partir do oráculo, a partir da interpretação que a gente vai fazer, são questões que vão fazer a pessoa refletir sobre si, refletir sobre as suas decisões, refletir da forma que ela vê o mundo, da forma que ela deve agir a partir dela como indivíduo. Ou seja, dela como indivíduo, sem uma preocupação com o clima, sem uma preocupação com a velocidade do vento, sem uma preocupação de 22 jogadores e mais uma comissão técnica em cima. Entendeu o que eu quis dizer? Quando a gente está fazendo uma leitura para algo grandioso, que seria uma seleção, a gente leva tudo isso em conta, torcida, egrégora, enfim, tudo isso aqui é levado em conta. Quando estamos fazendo uma leitura individual, nós estamos falando sobre o indivíduo em si, sobre o seu inconsciente, seu consciente, seus medos, suas dúvidas, suas perguntas, seu desenvolvimento. Então, é óbvio que nós podemos fazer essas leituras sim, em questão de jogos e seleção, mas também não podemos ser desvalorizados ou supervalorizados como oraculistas por estar acertando ou não uma questão que é um jogo e tem tantas coisas aí que são influenciáveis, que pode acabar influenciando isso. Dito isso, então, gente, ficou claro para vocês a maior diferença? Não se desvalorize como oraculista, como cartomante, como tarólogo, se você ou não acertou algum resultado de jogo, ou até mesmo se você não quer fazer isso em relação a jogo. Não se considere também um oraculista ruim, enfim, porque você acerta essas questões dos jogos, que você realmente tem uma expressão assim, uma mão boa para fazer esse tipo de leitura. Esse vídeo nunca vai ter como intuito estar desvalorizando um e aumentando o outro, vice-versa. Aqui a gente vai trabalhar com fatos e realidades, não só como mentor de magia que eu sou, que passo para meus alunos, quanto também oraculista que sou e passo para os meus consulentes. Dito isso, vai Brasil é Hexa!